programa de hoje você vai ver. Vereadores discutem a violência urbana. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é destacado. Petros Leonardo de Souza Mendonça recebe a Medalha de Mérito José Mariano. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Segurança Pública foi o principal tema discutido no plenário da Câmara na reunião ordinária desta terça-feira. Os vereadores debateram alternativas para reduzir a criminalidade no Recife. Em discurso no pequeno expediente, o vereador André Regis afirmou que, apesar de a segurança pública ser uma responsabilidade do Estado, o município deve cooperar com ações que protejam a população dos criminosos. O que não podemos é assistir à perda de controle total da sensação de segurança que tem acontecido na cidade do Recife. Todos os dias nós acompanhamos as notícias negativas, as barbáries praticadas pela violência aqui contra o cidadão. E mais uma vez eu venho repercutir nesta tribuna e venho questionar a eficácia do poder local no que se refere à sua participação, à sua cota de responsabilidade diante dos problemas graves em decorrência de uma incapacidade maior, a demonstração de não capacidade do governo do Estado de fazer a sua competência, ou seja, de garantir a segurança para todos. André Regis destacou as ocorrências policiais na Zona Sul. A cidade assistiu a diversos casos que foram noticiados pela imprensa em termos de violência. Eu trago aqui a preocupação dos moradores de Boa Viagem, no entorno dos colégios Santa Maria e Boa Viagem, que está sendo vítima de todos os dias assaltos à mão armadas e também até mesmo de sequestro, de mães que estão com medo de levar o seu filho, a sua filha à escola, com medo de algo grave acontecer à sua integridade física e ao seu bem mais precioso, que é seu filho e sua filha. Ontem, mais uma vez, na rua Maria Carolina, assalto à mão armada. As ruas Maria Carolina, Ministro Nelson Hungria, Tenente João Cícero, todos os dias atos de violência estão ocorrendo. Há uma falta de iluminação adequada, inclusive para que haja uma sensação noturna de maior segurança, e isso é poder local. É preciso que a Prefeitura da cidade do Recife ela cumpra o seu papel de iluminar melhor a região. Mas também aqui nós trazemos uma preocupação que é destinada ao governo do Estado, à Polícia Militar, ao batalhão da Polícia Militar que faz o policiamento em Boa Viagem. Acreditamos que é preciso aumentar as rondas neste entorno, para que haja a restauração do sentimento de segurança naquela localidade. O vereador Osmar Ricardo disse que o problema não se limita aos bairros da Zona Sul. Não só como Boa Viagem, uma área nobre, mas nas áreas também, né, de classe C, D. Os assaltos existem, né? Os homicídios vêm crescendo no nosso estado. Esse é um debate que a gente vem sempre nesta casa debatendo, porque o Estado parou, falta gasolina para as viaturas, carros quebrados, as locadoras não disponibilizam de outros carros, porque o governo do Estado está atrasado com as locadoras, que são as viaturas do governo do Estado. Até acho que os policiais se esforçam para tentar fazer a segurança, para tentar dar o bem-estar ao cidadão recifense e pernambucano. O que a gente vê é uma onda de assalto a carros fortes, os comerciantes começam a botar grade novamente
nos seus supermercados, nas suas barracas, porque está o desmando, mais uma vez, em nosso estado, em nossa cidade. A vereadora Isabela de Roldão chamou atenção para a falta de segurança nos ônibus. Agosto foi sim o mês mais violento. Agosto foi sim o mês onde houve mais assaltos aos coletivos. E parece que quando se discute violência dentro dos ônibus, a única alternativa que surge é a retirada dos cobradores dos coletivos. Como se a violência fosse totalmente focada no cobrador dos ônibus. Quando, na verdade, a gente sabe que ônibus hoje transita com muito menos dinheiro do que antes. O uso do vem estudante, do vem trabalhador e do vem, de uma forma geral, é uma constante pela praticidade. Mas os usuários e as usuárias do transporte coletivo não estão isentas do assalto. Nós temos, inclusive, relatos de que na periferia a situação é muito mais grave. As pessoas são assaltadas em bandos nas próprias paradas de ônibus. Roda de Fogo tem esse testemunho, Cordeiro tem esse testemunho, os Altos de Casa Amarela têm esse testemunho. Os jovens e adolescentes estão apavorados e apavoradas. Nós temos, inclusive, testemunhos de adolescentes que estão em depressão, desencadeando a síndrome do pânico, pelo pavor de já terem sido assaltados dezenas de vezes. O vereador Eurico Freire participou de reuniões com o comando da Polícia Militar e com a população para discutir propostas de combate à criminalidade nos bairros da Imbiribeira, Ipicep e Iputinga. Quero aqui fazer o registro do quanto o comando da Polícia Militar nos atende com toda a atenção, se colocando à disposição de discutir a melhor forma de atuar nessas determinadas áreas. Tem iniciativas da polícia com a comunidade, com a sociedade civil, criando alternativas até de comunicação através do Zap, com algum sucesso, mas o que é fato, e essa casa não pode se furtar a ser um canal da população e também um canal da Polícia Militar, com quem a gente já teve algumas conversas, como relatei. O que é fato é que o efetivo precisa ser urgentemente aumentado da Polícia Militar. A condição de trabalho desses profissionais também precisa de uma atenção especial do governo. Sabemos da crise, mas sabemos que isso é uma temática que não pode ser mais adiada. Discute-se nessa casa há algum tempo o armamento ou não da Guarda Municipal. Mas o que é fato é que temos a Polícia Militar e a Polícia Civil também, porque os relatos das comunidades passam por situações em que procuraram as delegacias e os próprios policiais relataram a dificuldade que encontram em atender a população. Tivemos na semana passada, vereadora Isabela, uma reunião no bairro do Ipicep com o comando da Polícia Militar, que fizemos toda uma mobilização com abaixo-assinado para que o 19º Batalhão não fosse tirado do bairro do Ipicep, uma vez que tratava-se de uma posição estratégica para atender toda a área, mas esse comando foi levado para as proximidades do Shopping Rio Mar, no nosso entendimento, isolando mais o comando. Mas voltamos a tratar com a Polícia Militar quem ocuparia aquele prédio no bairro do Ipicep, do 19º Batalhão, e está indo a patrulha escolar e a banda marcial, a banda da Polícia Militar, com o propósito, inclusive, de oferecer cursos para os jovens do entorno. Sabemos que isso não resolve, mas é o que nos cabe, é o que está ao nosso alcance, ser canal para que a população possa estar sentando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e aí a próxima reunião, dia 21, no mesmo local, no bairro do Ipicep, no entorno da Capela São Vicente de Paulo, para ouvir a população e ouvir os representantes da Polícia Civil e Polícia Militar, de que forma podemos otimizar os recursos que existem para atender melhor, minimizar o sentimento de insegurança da nossa população. No grande expediente, André Regis voltou ao tema e disse que o problema ocorre também em municípios do interior. A violência, ela está em todos os lugares. Ela está levando ao pânico da população. E quanto mais a
notícias, quanto mais notícias nós temos da violência, maior o sentimento de insegurança, o que faz com que as pessoas, inclusive, deixem de sair de casa para ocupar os espaços públicos, tornando esses espaços, inclusive, mais violentos pela falta de ocupação da população. O vereador Jurandir Liberal afirmou que essa é uma preocupação de todos. Esse é um problema de Recife, é um problema do estado de Pernambuco e precisa tomar as providências. Aí, quando chega aqui em Recife, foi criada uma secretaria com o intuito de fazer uma operação de apoio à segurança do governo do estado, mas que você vê totalmente inoperante, você não vê nenhuma notícia, não vê nenhuma atitude, não vê nenhuma articulação. Aí você vai para as ruas e diz, não, isso é responsabilidade do governo do estado. Quando for daqui a 2 anos, aí começa a tirar a responsabilidade, diz, né, responsabilidade do governo federal. Enfim, é preciso que a gente comece a esclarecer e o governo tomar providência. Agora, diz, não, o vereador está assustando, o vereador está... Não, eu quero saber se alguém na cidade do Recife se sente seguro em algum horário de circulação. Você sequer, até para você fazer uma caminhada, você não pode levar um celular. Você não pode levar nenhum... Inclusive, até a pessoa leva o mínimo de dinheiro até para pegar um transporte, mas, fora isso, ninguém se arrisca a andar nessa cidade, até para você fazer ginástica, fazer qualquer coisa. Isso é uma preocupação que todos estão tendo. André Regis sugeriu o uso do efetivo das Forças Armadas não no patrulhamento, mas em ações de caráter social. Segundo o parlamentar, a simples presença de homens do Exército, Marinha e Aeronáutica fora dos quartéis ajudaria a devolver ao cidadão a sensação de segurança. Nós poderíamos trazer à discussão a participação das Forças Armadas, não para que ela faça segurança, serviço de segurança pública, mas para que as Forças Armadas elas saiam do seu limite de dentro dos quartéis para ações que sejam de caráter social, mas que irão trazer para a população a aproximação com aqueles que são voltados para uma segurança, inclusive maior que a segurança nacional. Já o vereador Henrique Leite aposta na revisão do Pacto pela Vida para combater o crime. Eu acho que a gente tem que fazer novamente um grande pacto para que a gente comece a ajustar a questão da segurança. Está tendo investimento, está tendo concurso, está tendo espaço para contratação, mas ainda é muito pequeno. O pacto tem que ser muito maior, porque a gente, quando prende e não tem como reeducar ou como manter os presos lá realmente cumprindo a sua pena, tudo isso gera uma violência maior dentro e fora dos presídios. Mas eu acredito que esse caminho das Forças Armadas não seja o melhor caminho, até porque a sociedade luta por uma polícia desmilitarizada, por uma polícia cidadã e de direitos humanos. Não é que a Força Armada vá atuar como patrulhamento, mas a Força Armada na rua, se ela for agir, ela age como proteção da nação, com soldados que não têm experiência, que entraram e não têm experiência de lidar com a violência. Eles têm experiência de lidar com o inimigo. É diferente uma coisa da outra. A vereadora Michele Collins acredita que o caminho é combater o uso de drogas, investindo em programas de prevenção. Tem diversas pesquisas que apontam isso, várias pesquisas que mostram que as pessoas que usam drogas são as pessoas que cometem os delitos. Pesquisa do IML, pesquisa da própria polícia, e nós temos esses dados, e daí reforçar cada vez mais a importância de tratamento, de prevenção às drogas, trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Tem crianças de 8 anos que já estão usando crack, crianças de 14 anos, mães que têm nos procurado com seus filhos que são já aviãozinho do tráfico.
e que são as pessoas que cometem os delitos. Então, infelizmente, as drogas, mais uma vez, o vilão da violência, e é preciso que haja uma política conjunta da sociedade civil, do poder público, das organizações sociais no combate e prevenção ao uso de drogas. E a vereadora Michele Collins destacou a importância do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data é celebrada em 21 de setembro. Esse mês foi escolhido por conta da proximidade com a primeira e com o Dia da Árvore, como forma de representação do surgimento das manifestações em prol da cidadania plena para essas pessoas, ou seja, pela igualdade de condições para todos. Oficialmente, essa data ela foi criada por meio da Lei Federal 11.333, de 14 de julho de 2005. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 14% da população do país possui alguma limitação. Com relação à mobilidade, audição, visão, fala, entre outros tipos de deficiência. Apesar dos direitos das pessoas estarem garantidos nas constituições nacional e estadual, na nossa lei orgânica e nas diversas que colocam o Brasil como uma das nações com leis mais avançadas nessa área, ainda há muito a ser feito. A parlamentar admitiu que há muito que se avançar nesta área, mas lembrou que é autora de 6 leis municipais relacionadas a pessoas com deficiência. Nessa Casa Legislativa, eu já apresentei aqui diversas matérias nesse sentido, as quais foram sancionadas pela gestão atual. Eu gostaria de citar aqui algumas leis que são da minha autoria, que é uma grande vitória do nosso mandato, que são a Lei 18.016 de 2014, que proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência no segundo piso das agências bancárias. Também tem a Lei 18.040 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação dos balcões destinados ao atendimento ao público. Também tem a Lei 18.166 de 2015, também de minha autoria, que obriga os centros de formação de condutores da cidade do Recife a disponibilizar pelo menos um veículo adaptado às pessoas com deficiência. Hoje, na cidade do Recife, as pessoas com deficiência têm direito garantido por lei municipal de que as empresas de formação de condutores tenham um veículo adaptado, é lei na nossa cidade. Também tem a Lei 18.246, de 2016, que inclui no calendário oficial do Recife a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Também é uma grande vitória porque é uma semana onde pode-se pensar, discutir, debater esse tema tão importante que é dar visibilidade às necessidades das pessoas com deficiência. Talvez as pessoas que se consideram perfeitas não sinta na pele o que uma pessoa com deficiência sente, mas nós devemos cuidar dessas pessoas, porque, infelizmente, algumas nascem com esse problema, algumas devido a questões de acidente. Então, qualquer um de nós está sujeito a hoje não ter, de repente, uma deficiência, mas pode ter, ou alguém da nossa família. Então, nós precisamos pensar com muito carinho nessas pessoas. Também tem a lei 18.256, também de minha autoria, de 2016, que estabelece critérios para a plena fruição dos direitos previstos na legislação do município, retirando a regra da renda familiar e pessoal para concessão de benefícios sociais a esses cidadãos. Antigamente, quando a pessoa tinha ela tinha um benefício na cidade do Recife e tinha algum programa do governo e ela não podia mais ser beneficiada, porque ela era uma pessoa com deficiência, aposentada, e ela já tinha um recurso, então ela ficava excluída dos programas sociais. E a partir dessa nossa lei, que foi sancionada esse ano, a Lei 18.256, de 2016, as pessoas com deficiência agora, na cidade do Recife, podem participar de qualquer programa social, independente se ela já recebe algum recurso financeiro, se ela já tem
aposentada, ela também poderá participar dos programas sociais, não ficará excluída por esse sentido. Também tem a Lei 18.257, de minha autoria, desse ano também de 2016, que dispõe sobre a presença de intérprete de Libras na administração direta e indireta da cidade do Recife. Ou seja, as pessoas que têm problemas desse sentido, surdo e mudo, vão ter agora um tradutor de Libras dentro do poder público. Um currículo extenso e uma vida dedicada ao ramo imobiliário. O vereador Wilton Brito entregou a medalha do mérito José Mariano ao empresário Petros Leonardo de Souza Mendonça. Ele é professor, atua em entidades do segmento e já escreveu o livro digital Contrato de Corretagem Imobiliária. Aos 16 anos, o homenageado começou a trabalhar na imobiliária Arrecifes, empresa fundada pelo pai em 1979. Hoje, Petros Mendonça é sócio da empresa, que possui mais de 3.000 imóveis administrados. Em reconhecimento aos serviços prestados ao Recife, ele recebeu a maior comenda da Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Wilton Brito. A medalha do mérito José Mariano foi entregue diante de amigos, empresários do setor, funcionários e familiares, que lotaram as galerias e o plenário da casa. Na tribuna, o vereador destacou a formação do homenageado, que concluiu o curso de Direito e se tornou um especialista em Direito Imobiliário. Tive o prazer de conhecê-lo. Eu acho que foi um momento, até de importante e relevante para com essa instituição que você foi presidente durante 3 anos, se não me engano, 3 anos, que foi quando discutíamos sobre a possibilidade de entrarmos com um projeto de lei para eliminar as placas irregulares que eram colocadas em árvores e postes e órgãos públicos, que, já, mesmo existindo lei, ainda tinha alguns falsos corretores que usufruíam dessa prática para ilegalmente participar do ramo imobiliário. E, graças a Deus, conseguimos aprovar esta lei que beneficia a todo o mercado. E foi através disso, Petros, que realmente eu tive a felicidade de conhecê-lo e tê-lo como meu amigo. Até como conselheiro em algumas horas determinantes na minha vida pública. Eu digo até assim que para mim é uma honra tê-lo como amigo. E só 2 medalhas nós temos direito durante todo o nosso mandato. E você foi um escolhido simplesmente por ser merecedor. Porque durante 4 anos do meu mandato, eu tinha de escolher 2 pessoas. E eu tenho a honra de ter escolhido você. O Wilton Brito lembrou ainda a trajetória profissional e os cargos ocupados por Petros Mendonça. É professor e legislação, professor de Direito e Legislação Imobiliária 1 e 2, e de Operações Imobiliárias 2, na Faculdade de Administração de Pernambuco, FECAP-UPE, no curso de Gestão Imobiliária. É conselheiro corregedor federal do sistema COFES-CRES, com sede em Brasília, Distrito Federal. Atualmente, ocupa a vice-presidência do Conselho Regional de Imóveis do Estado de Pernambuco, CRES-PE, Autarquia Federal, Autarquia Pública Federal, após 2 anos na sua presidência.
é presidente da terceira Câmara sucursal do Sistema Cresce-Cofep, Cofep-Cresce, em Brasília, Distrito Federal, escritor do livro digital Contrato de Corretagem Imobiliária, onde questões práticas e jurídicas e do treinamento sobre contratos e processos de compra e venda. Palestrante nacional e articulista com vasta experiência na imobiliária e autor de diversos artigos espalhados por todo o Brasil. É membro da Comissão de Elaboração de Resoluções de Novos Projetos do Conselho Federal de Corretores de Imóveis de Brasília. Ao agradecer a honraria, Petros Mendonça falou da importância da medalha José Mariano e agradeceu ao vereador pelo apoio à categoria. Sozinho nós não temos força, mas na hora que estamos unidos no mesmo ideal, conseguimos, alcançar conquistas, conseguimos alcançar feitos, que muitas vezes vêm desaguar, como nessa comenda. E não existe um trabalho que não requeira coragem, que não requeira uma entrega, que não requeira uma dedicação. Como disse o vereador Wilton Brito, ele foi sucinto, mas esse homem lutou muito. Várias reuniões com o sindicato, do Sindimóveis, com o departamento jurídico, o doutor Augusto Lócio, o presidente Paulo Santos, o departamento jurídico do Secov. Enfim, foi uma luta incessante do Conselho com as principais entidades para que fosse ali criada um painel, um local onde os corretores de imóveis pudessem exercer a atividade da corretagem sem estar sendo penalizado, muitas vezes sem estar sendo autuado pela municipalidade. E esta luta, vereador Wilton Brito, ela já vinha sendo de muitos anos, mas foi na sua mão que nós conseguimos aprovar a Lei 18.199 em dezembro de 2015. E, a partir de agora, todo empreendimento imobiliário precisa ter na sua frente um painel, onde os proprietários podem, e os corretores, exercer aí as suas intermediações imobiliárias. Petros Mendonça citou ainda nomes como Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá, para dizer que a história é feita por pessoas que não se apavoram diante das dificuldades. São nos momentos em que os esplendor dos feitos imortais, como este, costumam aflorar na história. Assim foi a luta de Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, no combate à desigualdade racial através da não violência. Assim foi a luta de Madre Teresa de Calcutá na simpatia das causas nobres, por uma vida dedicada aos pobres. Assim foram os 18 do Forte de Copacabana, que na época da República Velha combatia o fim das oligarquias do poder, donde se conclui que a história é feita de lutas, é feita de ideais, é feita por pessoas que não se apavoram diante das dificuldades. Então, uma conclusão que eu chego no percurso dos pensamentos é de que a gratidão é um sentimento tão nobre comparado ao amor e à bondade, que por esta razão eu posso afirmar que não existe neste mundo pecado maior do que a torpeza dos ingratos e as maldades do que maliciosamente flamejam contra os bons de espírito. Por isso, meus caros amigos, estendo essa condecoração a todos vocês que participaram ativamente, muitas vezes de uma forma mais discreta, para que esse objetivo fosse alcançado. Porque a alegria, quando ela é dividida, ela se multiplica. E isso acontece também com a infelicidade, com a tristeza. Quando ela é compartilhada, ela é diminuída. E sabe de uma coisa interessante, vereador? Eu
quando eu cheguei, eu olhei aqui para todos que estão presentes ao recinto e cheguei à conclusão que aqui estão justamente as pessoas que eu gostaria que aqui estivessem. A solenidade foi presidida pelo vereador Alfredo Santana. Nós sabemos o árduo trabalho que é ser um corretor de imóveis. Muita gente desconhece, entra no imóvel para, seja ele residencial, seja ele comercial, mas todo o trabalho que foi feito com aquela vistoria, e sem contar, na hora da entrega do imóvel, quanta dor de cabeça passa o corretor. Só eles e Deus é quem sabe. Mas aqui o vereador Wilton Brito descobriu essa pessoa que nós sabemos é do lado do bem. E a cidade do Recife é grata, não somente pelo seu nascimento, mas hoje pelo seu árduo trabalho para fazer um Recife mais igualitário. E por isso aqui eu parabenizo mais uma vez a iniciativa brilhante desse exemplar vereador que não somente a lei das placas, mas nesta casa tem sido um amigo, tem sido um exemplo, tem sido uma pessoa dedicada, de fato, para que tenhamos uma sociedade recifense, de fato, melhor. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!